Existem muitos trabalhos científicos que procuram provar ou demonstrar o poder da oração no nosso organismo. E vou falar um pouquinho agora sobre o livro do Poder da Oração de Jeff Levine, acho que é assim que fala o nome dele. Ele é americano, ele é gerontólogo, ele estudou medicina preventiva e ele fez um compilado nesse livro, O Poder da Oração, sobre quais os efeitos da oração no geral. E eu vou colocar agora um recorte para a depressão, para o transtorno mental. Então, o que se coloca nesse livro? E até nas outras pesquisas que eu dei uma olhada, coloca-se que a oração, o efeito dela, ele é muito percebido, mas ele não consegue ser provado. Então, você consegue evidências quando você faz um estudo epidemiológico, mais ou menos assim, coloca pessoas que têm alguma prática religiosa, ou mesmo só espiritual, como ou a meditação, ou a oração, ou pessoas que frequentam, a sua religião, o seu templo, a sua igreja, enfim. Tanto religiosidade como espiritualidade, porque existe uma diferença disso, de religiosidade e de espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa mais intrínseca da pessoa, é a forma como ela lida, com o eterno, com o divino, como ela expressa tudo isso, a gratidão que ela tem, enfim, independente dos dogmas religiosos. E já a religião, ela tem a ver muito com um coletivo, então você acaba tendo uma tendência a seguir a religião da sua família, hoje bem menos, Antigamente era muito mais rígido. Ainda existem algumas culturas em que não é permitido que a pessoa mude a religião dela, e se ela muda, ela fica sendo até uma pária. Mas, hoje em dia, como tem muito mais liberdade hoje de você conseguir escolher a religião que você quer, muitas pessoas apenas, como eu, falam, não, eu sou espiritualista. Eu acredito na vida após a morte, eu acredito na reencarnação, se precisar, eu vou num templo budista, vou na Umbanda, vou no Espiritismo, enfim. As pessoas têm mais liberdade, ainda mais aqui no Brasil. E isso é um grande bem que nós temos e talvez a gente não perceba o quanto que é legal você ter esse mosaico de religiões aqui no Brasil e que está tudo certo, está tudo bem, não tem problema nenhum. Você de repente vê aquilo que faz mais sentido para você, você consegue absorver coisas positivas de cada religião, não precisa ficar necessariamente preso a essa ou aquela denominação religiosa. O importante é que essa religião, ela te auxilia a se conectar com o divino, com você. E dentro da espiritualidade ou da religiosidade, o que existe? Existe a oração, a reza, a prece, enfim. Cada denominação religiosa vai colocar um nome. Gente, são palavras. São palavras. Coloque aqui, quando eu falo poder da oração, é o poder de você emitir um pensamento positivo para uma pessoa. Porque é o que mede, o que essas pesquisas medem, é isso. O poder que as pessoas, quando alguém faz uma reza para alguém que está doente, seja essa pessoa religiosa ou não, a pessoa que está fazendo a prece também, seja religiosa ou não, se ela está rezando uma prece decorada, se ela está só vibrando, pensando em energia, em coisas boas, não importa. O que se evidencia é que sim, tem um efeito benéfico, tanto para a cura, como para a melhora dos sintomas, melhora da dor, melhora da ansiedade, melhora de todos os sintomas negativos que uma doença traz. Só que ainda não se conseguiu entender o mecanismo como isso acontece, Tem um monte de teoria, porque tudo é energia. Então, você está modificando, você está colocando moléculas mais harmônicas quando você ora, quando você tem uma prece. Tem uma pesquisa muito interessante do japonês, acho que é Masato, uma coisa assim. Vou deixar o link aqui na descrição dessa pesquisa, que ele estudou as moléculas da água, E foi muito interessante, porque ele sempre ele fazia os trabalhos dele perto de uma represa,
E um dia ele chegou nessa represa e tinha uns monges orando. E aí ele esperou um pouquinho, só que ele já tinha coletado a água. Ele olhava as moléculas de água, né, no microscópio eletrônico. Depois que elas congelavam e tal, via os cristais que se formavam, enfim. Era essa a pesquisa dele. E aí ele não percebeu e ele coletou de novo a água. E aí quando ele chegou no laboratório, ele tinha 2 amostras. E aí ele percebeu que depois desses monges estarem lá orando, rezando, enfim, fazendo os mantras dele, essa água, as moléculas de água, elas ficaram totalmente harmônicas. E aí ele pensou, poxa vida, mas isso então, porque era uma coisa positiva, né? Eles estavam rezando lá pela cidade, pelo planeta, emitindo coisas boas, né? Pensando coisas boas, coisas positivas. Será que o contrário também é verdadeiro? E provou-se que sim, que quando ele colocava ali ou sons, ou colocava ali escrito nas placas de Petri, palavrões, né? Coisas do tipo, você não vale nada, eu te odeio, coisas negativas, a água ficava, não formava os cristais, né? Pelo contrário, eram núcleos desconexos, ficava toda desagregada molecularmente, né? Então, a gente é 70% de água. Então, esse efeito existe? Existe. Ele existe. Agora, como que isso funciona? Como que é capaz a molécula de água se modificar porque eu estou orando naquilo? E você vê que isso é uma coisa tão antiga, né? Uma coisa meio que dentro da sabedoria do universo coletivo, porque dentro de várias denominações religiosas você tem o que? A água fluidificada, a água benta, né? É uma água que é rezada ali em cima, que tem uma oração, não é? Aquela coisa, ó, deixa um copo de água aqui, a gente vai fazer essa oração, essa prece, essa vibração, e depois que terminar, você toma essa água. Tem tudo isso, quer dizer que meio que já faz parte do inconsciente coletivo que você consegue, né, modificar a água. E a água, o que é? Um solvente universal. A água, ela é considerada um solvente universal, ela consegue diluir tudo, todas as coisas, né? Ela consegue penetrar, ela tem esse poder incrível que, inclusive, né, nas pesquisas sobre oração, o que se vê são os efeitos. Então, a pessoa que orou por um doente, os doentes que receberam oração, por exemplo, eles se recuperaram mais fácil do que aqueles que não receberam oração. Aqueles que foram entrar no centro cirúrgico e aí a enfermeira ou o médico que atendeu falou coisas positivas, falou, poxa, vai dar certo, que bom que você chegou aqui e tudo. Eles se recuperam melhor, eles têm uma recuperação melhor, a cirurgia parece que anda melhor. Isso é nítido, isso é uma evidência epidemiológica. Estatisticamente, as pessoas ficam melhores dos seus sintomas de doença, inclusive de depressão, por conta da oração. Agora, como que isso acontece? Ainda não se sabe. É onde os céticos, né, se apoiam. Ah, mas não foi provado. Não foi provado porque não se sabe o mecanismo, né? Mas, por exemplo, antigamente não se sabia que a Terra, que tinha um movimento de translação e de rotação. Então você não sabia como que funcionava, mas você via todo dia o Sol, né, subindo e se pondo, subindo e se pondo, subindo e se pondo, né? E as estações do ano. Então a evidência está aí, só não consegue ter a explicação de como que acontece esse processo, um mecanismo de ação. Uma outra hipótese que aparece nessas pesquisas sobre a oração é que se você se dedica a uma oração, você está falando de valores, né, que essa religião tá colocando, ou mesmo os valores que você está colocando, de bondade, de desprendimento, de querer ajudar as pessoas. Automaticamente isso leva aqui a comportamentos saudáveis. Então você começa a se relacionar de uma forma mais saudável com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. E isso acaba automaticamente promovendo um bem-estar geral e que acaba refletindo na cura das doenças, na melhora dos sintomas. E essas relações interpessoais de apoio acabam aumentando a esperança e a confiança. Importante dizer que as pesquisas, elas têm tanto as pessoas que sabiam que estavam recebendo uma prece,
como pessoas que não sabiam que estavam recebendo uma prece. Você consegue ter essa evidência independente. E, inclusive, para plantas, tem pesquisas que falam sobre plantas, sobre animais, né, que acabam melhorando a planta e o animal. Não tem como saber que você está orando, elas não compreendem isso. E aí é uma pesquisa que, para mim, fala muito mais a favor também da eficácia da prece e da oração. Porque se você consegue modificar, né, beneficamente, restaurar a saúde, melhorar os sintomas da dor em seres que não conseguem ter consciência, não conseguem compreender que eu estou fazendo aquilo para o bem deles, não dá nem mais para falar de efeito placebo, né? Ah, mas você sabia que recebeu uma oração. Não. E também os grupos de estudo, também tem pessoas que não sabem que estão recebendo uma oração e que estatisticamente melhoram, né? A cirurgia vai melhor, a recuperação é mais fácil. Então tá aí, gente. A oração é uma grande ferramenta de autoconhecimento, né? Porque você se conhece, vê o que você gosta, vê como que você vai orar e tudo. Ela amplia as suas conexões, né, com a coletividade, traz mais confiança e o efeito é benéfico. Já foi provado. Então, não sei, acho que vale a pena, independente de religião, tá? Independente de qual é a sua religiosidade, você investir na sua espiritualidade. É uma coisa que só vem a seu favor. Pense um pouco sobre isso. Eu espero que você sempre esteja melhor. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.